Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus, amém. Ontem eu falei que esse é um amém que de um lugar que não tem mais que 10 pessoas, hoje não tem mais que 5. Os irmãos sabem o que significa graça e paz? Graça é aquilo que nós não merecemos, mas Deus nos dá, isso é graça. E nós não merecemos nada, amém? Ou você acha que você merece alguma coisa? Nós não merecemos estar aqui. Nós não merecemos orar. Nós não merecemos adorar. Nós não merecemos contribuir, mas Deus nos dá a graça para a gente fazer tudo isso. Isso é graça. E paz é aquilo que nós só temos em Jesus. Os grandes governantes do mundo, os grandes comandantes dos exércitos do mundo pensam que a paz será conquistada através de alguns acordos. Estão enganados. A paz vem daquele que disse ser o príncipe da paz. Então eu fico pensando que quando o apóstolo Paulo saudava a igreja com graça e paz, aquilo provocava um reboliço no coração da igreja, porque eles sabiam que essas duas realidades, verdades que estão disponíveis para nós, só podia vir do alto. Então aquilo provocava um reboliço no coração da igreja. Então eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aí quando a gente é lembrado, a gente fica sabendo, a gente responde, né? Eu estou muito feliz, mais uma vez, expressar minha alegria por estar aqui. E essa igreja aqui, ela é uma igreja muito generosa. Essa é uma igreja muito amorosa, tem a cara de Jesus, né? Literalmente, né, pastor? Então, por essa ser uma igreja muito generosa, eu vou abusar um pouquinho, e eu preciso dar alguns recados para a igreja, que tem a ver com a realidade da igreja brasileira, tem a ver com as nossas vidas, mas antes de ministrar, eu preciso gastar um pouquinho de tempo para falar para os irmãos de algumas coisas que são importantes. Então eu vou pedir para o irmão, deixa eu sair daqui, eu queria apresentar a minha família, não é essa aí, pode ter certeza. Esse é o chefe da clã. Também não é esse. Aí, essa é a minha família. Vocês acham? Grande? Aí está faltando gente. Então aqui estão, né? Aquele lá do lado direito é o Gustavo, advogado, a Michelina é musicista, o Caleb na mão, o pastor Rodolfo, líder do Team Street, Daiane, Letícia, aqui está o Eliezer, carioca, flamenguista. Não ouvi nada, pastor. A Carla, e aí ele tem os 3 filhos, a Gabi, a Mariana e o Felipe. Essa é a nossa família. Mas tem mais um aí, vamos passar o outro slide aí. Esse aí, esse aí é o Lucas, que tem 20 dias. Vai chorar, Silene? Vai chorar de saudade, não? Muito bem, essa é minha família. Deus tem nos dado uma família linda, meus filhos todos comprometidos com o Evangelho, meus filhos, minhas netas, todas comprometidos com o Evangelho, de oração, de testemunho. A minha neta de 12 anos de idade, ela está questionando o professor de religião dela, com 12 anos de idade. Ela está questionando e o cara fica nervoso, porque ela vem com argumentos bíblicos, né? Muito bem, pode passar. Essa é a cidade de Maringá. Quem não conhece Maringá, levanta a mão. Quem nunca foi a Maringá? Nossa, gente, vocês não saem de Goiás mesmo, você gosta dessa cidade aqui, desse estado aqui. Essa é a cidade de Maringá. Eu moro há 40 e poucos anos em Maringá, 42 anos em Maringá. É uma cidade bonita, uma cidade planejada, uma cidade muito arborizada,
segundo alguma pesquisa que saiu agora, recente, é a 8ª melhor cidade do Brasil para se educar os filhos. E tem outras aí. Mas Anápolis também é muito jóia, viu, gente? Não precisa ficar com ciúme, não. Anápolis também é muito jóia. Vamos lá. O Instituto Pacto, ele é um instituto que nós criamos em 2005, voltado para ajudar a igreja na sua tarefa missionária. Durante muitos anos eu fui pastor de missões da IPI, da primeira IPI de Maringá, e por mais de 16 anos nós lideramos o conselho missionário, e quando nós saímos, Deus nos direcionou para nós gastarmos o nosso tempo, a experiência, tudo isso, para ajudar as igrejas a se tornarem cada vez mais missionárias. Porque o grande problema na igreja local é o como fazer. Então essa igreja aqui já pode ajudar muitas igrejas no como fazer, mas o grande problema das igrejas, e a partir dessa constatação, então nós fomos, e aqui então nós trabalhamos com assessoria às igrejas, estamos assessorando 16 igrejas, essa é uma das frentes do Instituto Pacto. Pode passar. A outra frente é que Deus tem nos dado graça de sermos uma ponte para buscar recursos para projetos missionários e para missionários. Isso tem sido muito rico. O Instituto Pacto não capta recurso para ele, nós não temos recurso no Instituto, mas hoje nós temos um acesso a muitas pessoas, a muitos empresários e a muitas igrejas, e então nós estamos ajudando a resolver alguns problemas do campo missionário. Esse caso aqui é o pastor Igor Shimura, líder do Ministério de Ciganos no Brasil, e nós fizemos um projeto e apertamos os nossos botões vermelhos, e nós conseguimos o recurso para ele perfurar um poço numa comunidade cigana lá em Sousa, na Paraíba, onde eles há muitos anos não tinham água. Então é a igreja chegando, é a igreja trazendo aquilo que a comunidade precisa, como muitos de vocês estão fazendo, como essa igreja está fazendo em algumas frentes. Então essa também tem sido uma das frentes do Instituto Pacto. O outro que o Instituto Pacto também, nós promovemos eventos que têm a ver com a mobilização para a tarefa missionária. E eu estou muito feliz aqui pelo presidente do Conselho de Pastores estar aqui, porque eu quero dar essa sugestão aí para o irmão. A Comingá é a Conferência Missionária da cidade de Maringá. Nós organizamos, nós coordenamos, mas é um movimento da Ordem dos Pastores Evangélicos de Maringá. A Comingá, ela tem o propósito de reunir todas as igrejas, todos os pastores, para passar uma visão missionária. Nós vamos realizar a 6ª Comingá agora, que vai ser do dia 24 ao dia 27 de junho, e eu queria que essa fosse uma ideia que talvez pudesse brotar aqui no coração dos pastores. Reunir os pastores, reunir as igrejas num único lugar e ter uma conferência missionária da cidade de Maringá. E isso tem sido assim muito rico para gerar unidade, compromisso, despertamento de vocações, tem sido muito rico. Fica aí a sugestão e, se for preciso, nós podemos conversar mais a respeito disso. Um outro evento que nós organizamos, pode passar, por favor. Vocês conhecem esse casal aí ou não? Conhece ou não? Sai alguma coisa boa aqui de Anápolis? Claro que sai, aí ó, tá aí ó. Eles estiveram conosco no Encontro de Profissionais Cristãos. O Encontro de Profissionais Cristãos é um encontro que nós realizamos anualmente, voltado para empresários, homens de negócios, profissionais liberais, executivos, diretores, e tem o propósito de gerar uma consciência nessa categoria de pessoas, de que a profissão, o talento, a capacidade que eles têm, precisa estar voltada para o reino de Deus. Nós estaremos realizando o 5º Encontro de Profissionais, agora no dia 29 e 30 de maio, e estará conosco o fundador e o diretor e presidente da Forte Leve, que é essa grande empresa aí
na área de caixas d'água. Acho que acabou, né? Só tem isso? Acabou os recados? Agora tem o Teen Street, né? Eu quero dar uma palavra para os adolescentes aí, para os pais dos adolescentes. A gente vai ver um vídeo agora. O Teen Street é um movimento mundial entre adolescentes. E ele acontece em Maringá, na América Latina. Reúne 1.500, 1.800, 2.000 adolescentes no Congresso. E é um movimento fantástico de trazer o adolescente a um compromisso sério com Jesus. Então, nós queremos divulgar isso aqui. Ele acontece no mês de janeiro e nós podemos recomendar porque nós conhecemos o conteúdo que é passado para os adolescentes. Já está na agulha aí? É tudo na linguagem do adolescente. Em som. Então, irmãos, esse movimento entre adolescentes tem dado muitos frutos, porque vocês veem, é tudo na linguagem do adolescente, mas com conteúdos profundos. Nada é feito sem levar o adolescente a um compromisso profundo com Deus. Eles voltam realmente comprometidos e eles voltam prontos a servir a Deus, a andar com Deus. Depois tem toda uma continuidade durante o ano inteiro, onde tem o discipulado através das redes, através da online. Esses jovens são todos acompanhados pelo Teen Street. O Teen Street é um movimento da OM, Operação Mobilização, que está em mais de 180 países do mundo, e isso tem sido um diferencial na vida dos adolescentes e de muitas igrejas. Nosso CD Prosseguir é um CD com todas as músicas, elas de cunho missionário, todas elas têm um conteúdo de missões. Você pode adquirir esse CD, ele é excelente, ele foi feito com uma excelência, as músicas são muito boas. E se você comprar esse CD, você vai estar contribuindo para nós ajudarmos missionários que passam por enfermidades e muitas vezes não tem cobertura de ninguém. Nós dissemos ontem que nós já temos ajudado muitos missionários de cirurgia, a óculos, a consultas, a exames, a muitas coisas através da venda deste CD. Você pode adquirir esse CD lá no estande por R$10. Você vai levar um excelente produto. Ele é tão bom, tão bom, tão bom que você pode dar para o cunhado, aquele cunhado chato, a sogra, você pode dar para todo mundo, que eles vão gostar. Tá bom? Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar e vamos para a palavra. Hoje não é uma pregação, é uma conversa. Falei com o pastor Jesus: pastor, hoje eu vou ter uma conversa com a igreja. Não é uma pregação. E uma conversa com a igreja, uma palestra, ela normalmente tem um tempo muito maior do que uma mensagem. Amém?
Então diga para a pessoa que está do seu lado, hoje vai demorar mais um pouco. E agora diga assim, e nós não vamos sair daqui. Muito bem. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12. Você pode colocar o primeiro slide lá, Léo? Romanos capítulo 12. Apenas o verso de número 2. O que eu quero conversar com os irmãos nesta noite é sobre as mentalidades que impedem a prática missionária da igreja local. Algumas mentalidades que estão dentro da igreja, e elas estão dentro da igreja porque elas estão dentro de nós, porque eu sou a igreja, você é a igreja. A igreja não é o CNPJ, não é o prédio, não é nada disso. A igreja sou eu e você. Então essas mentalidades estão dentro do nosso coração, e se estão dentro do nosso coração, ela atinge toda a ação coletiva da igreja. Romanos capítulo de número 12, verso de número 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, nós temos a Tua palavra, e a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra é viva e eficaz, e nós cremos na presença do Teu Espírito, aqui agora. Por isso, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de distração, de argumentação, de racionalização, e declaramos as nossas mentes cativas do Espírito Santo, porque nós queremos, Pai, andar na Tua presença, cumprindo o chamado do Senhor, de anunciarmos o Teu reino entre todas as nações. Então nos abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Queridos, a chave mestra para a ação missionária na igreja é a mudança de mentalidade. Esse texto, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo que nós não podemos nos amoldar ao mundo, e eu e você precisamos reconhecer que ao longo da nossa caminhada, ao longo da caminhada da igreja, ao longo da nossa história como igreja de Jesus, como igreja evangélica, nós fomos adquirindo algumas mentalidades que elas acabam impedindo aquilo pelo qual Deus pegou o seu próprio filho e colocou como cabeça da igreja. Então, quando eu leio aqui, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos renovar as nossas mentes em algumas áreas. Vocês creem de fato que isso que está escrito aqui, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Creem nisso? Amém? Amém. Então, nós precisamos renovar a nossa mente para experimentarmos isso, para experimentarmos aquilo que é a tarefa da igreja, e a tarefa da igreja é a pregação do Evangelho no princípio de Atos 1:8, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Vocês querem ver como que as mentalidades que vão entrando dentro da igreja, elas impedem muitas coisas no nosso coração e na nossa prática? Por exemplo, o que é que nós temos aprendido sobre igreja? Quando você chega lá
no banco encontra um irmão, na farmácia você encontra um irmão, no mercado, no posto de gasolina. Quando você encontra um irmão e vocês falam sobre a igreja, qual é a imagem mental que a gente tem? A imagem mental que a gente tem, que a maioria tem, é desse espaço, desse ambiente, que nós nos reunimos uma vez, 2 vezes, 3 vezes por semana, e essa é a mensagem, essa é a imagem mental que nós temos. Ou seja, esta visão localizada da igreja. E tudo que muitos membros da igreja, muitos que frequentam a igreja, sabem a respeito da igreja, que ela se reúne na rua tal, número tal, e c'est fini. Mas este lugar aqui, mudança de mentalidade faz a gente sofrer, não faz? Então vocês vão sofrer um pouquinho aí. Tem gente que vai sofrer um pouco. Este lugar aqui, esse prédio aqui, quando não tem ninguém, ele é tão comum como outro qualquer. Esse prédio aqui, ele só é igreja quando nós estamos aqui. No entanto, nós sacralizamos o local. Nós somos ensinados que este lugar é sacralizado. Então você sai da sua casa discutindo com a tua esposa. Foi você, não você, você falou primeiro, você falou mais alto, você começou. Aí quando chega na frente, vamos parar porque chegamos na igreja. Mas antes você já não estava na igreja? Ou então você fala para sua filha, com essa roupa você não vai na igreja. Olha, se ela não pode vir na igreja com aquela roupa, não pode em lugar nenhum. Porque nós sacralizamos o espaço, nós sacralizamos o ambiente. Quando você saiu de casa hoje, e você falou com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, você disse assim, vamos aonde? Você não vem para a igreja. Você vem para o local onde a igreja se reúne. Vocês estão entendendo como essa mentalidade a respeito de que a igreja para nós é o local físico onde a gente se reúne, ela nos impede de ter uma visão do reino de Deus. Ela nos impede de olhar para outras igrejas, outras denominações, outros povos, outros irmãos que se reúnem em outro lugar, e achando que a nossa igreja é apenas essa aqui. Então, mudança de mentalidade, gente, ela produz sofrimento. Mudança de mentalidade faz a gente abrir mão de algumas coisas, faz a gente mudar, a gente abrir mão às vezes do carro novo, faz a gente abrir mão às vezes da casa nova, daquela viagem que você vai fazer, por causa de algo maior. E esse algo maior é o reino de Deus. Uma vez eu estava conversando numa igreja a respeito destas coisas. E quando eu disse, a mudança de mentalidade faz você abrir mão do computador novo. Passado alguns dias, um irmão me procurou e disse, Nivaldo, aquilo que você disse me fez tomar uma decisão. Eu estava pronto para comprar um iPad, custava R$3.000, e depois que você falou que a mudança de mentalidade a favor de algo maior que é o reino de Deus, eu decidi que eu ia dar aquele dinheiro que já estava pronto para comprar o iPad, e eu acabei doando para a igreja. Aí ele disse assim, sabe o que aconteceu na semana seguinte? Ele é professor universitário. Ele falou, eu cheguei no trabalho na semana seguinte, e alguém me procurou, e eu tinha feito um trabalho para essa pessoa, uma pesquisa para essa pessoa, e ela disse assim, ô Neemias, é o seguinte, cara, olha, eu sou muito grato porque você me ajudou naquela pesquisa, eu queria te dar um presente. Quem adivinhar o que ele ganhou, eu pago a sobremesa. Ele ganhou um iPad, que tinha muito mais, era muito melhor do que aquele que ia comprar. Diga para o seu irmão assim, nós nunca vamos ganhar de Deus. Mas quais são as mentalidades que impedem a prática missionária na igreja local? E eu queria que você não fechasse o filtro, por favor, não feche o filtro,
Espera pelo menos eu chegar lá embaixo, tá? Daqui umas 2 horas eu chego lá embaixo. Espera, só chegar lá embaixo, não fecha o filtro. A primeira mentalidade, tá lá, mano? Tá lá, Léo? Ó, 5 mentalidades, isso aí já foi. Vamos lá. Não, muda lá, põe no vídeo lá. Eu quero mostrar para vocês como que mudança de mentalidade, ela gera sofrimento. É muito difícil a gente mudar a mentalidade, porque nós estamos aprendendo ao longo da nossa vida. Eu quero mostrar um vídeo para você ver como que isso é realmente muito complicado. Schon vom 21. Jahrhundert gehört? Gente, mudar a mentalidade não é fácil, não. E eu espero que hoje você possa mudar a mentalidade sobre algumas coisas. A primeira mentalidade que impede a prática missionária na igreja local, agora você pode pôr lá, é a mentalidade capitalista. A mentalidade capitalista diz assim: você tem que reter, acumular e possuir. Isso é o que diz a mentalidade capitalista, num resumo bem simplório do que diz a mentalidade capitalista. Você tem que reter, acumular, guardar e possuir. E desde pequeno nós somos ensinados assim. Desde pequeno nós somos ensinados a ter esta mentalidade capitalista. Se você pega teu filho de 4, 5, 6 anos e você dá um presente para ele, o que você diz para ele? Guarda bem, não empresta para ninguém, não deixa ninguém mexer, isso é seu. Porque nós temos essa mentalidade, a mentalidade capitalista. No entanto, nós precisamos entender, e a Bíblia nos ensina, que Jesus combateu esta mentalidade. Jesus combateu de uma forma muito veemente essa mentalidade capitalista. Lá em Mateus, no capítulo 6, verso 19, Jesus diz: não ajunteis tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajunteis tesouros nos céus, onde nem traça, nem ladrão, nem ferrugem consomem. Jesus, ele combateu essa mentalidade de nós estarmos juntando as coisas. Jesus não combateu a riqueza, eu vou tratar disso daqui um pouco. Jesus combateu o domínio que essa riqueza produziria sobre as nossas vidas. E Jesus sabia que essa questão do dinheiro teria uma forte influência sobre as nossas vidas. Jesus sabia que o dinheiro, que os bens, que a riqueza haveria de procurar dominar o nosso coração, dominar a nossa vida. E quando a riqueza, o dinheiro domina o nosso coração, tanto para aqueles que têm como para aqueles que não têm, porque tem muita gente que tem, está dominado pelo dinheiro, e tem muita gente que está dominado por aquilo que ele gostaria de ter. Jesus combateu isso. Então, se há algum pecado que procura dominar o nosso coração, sutilmente, esse pecado da busca obsessiva por coisas materiais. Ou seja, tornamos tão importantes a ponto de ocuparem o lugar de Deus. Jesus combateu essa mentalidade capitalista. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, verso 24, ele diz: não podeis servir a Deus e a mamon, não podeis servir a Deus e a riquezas. Jesus sabia que por trás dessa questão do dinheiro, da riqueza, havia um espírito, havia uma potestade. O problema não é a nota, o problema não é a moeda, o problema não é o dinheiro, o problema é o principado que está por trás, que procura dominar o nosso coração e fazer com que nós não sejamos homens e mulheres proativos no reino de Deus, também através das finanças. E Jesus aqui, em Mateus no capítulo 6, verso 24, não poder servir a Deus e a mamão,
Jesus está afirmando que o dinheiro é uma força, que o dinheiro é uma potestade, que o que está por trás do dinheiro é uma potestade, mamão é uma potestade. Então, querido, se o diabo não pôde me impedir de ter uma experiência com Jesus, se o diabo não pôde me impedir de, pela fé e pela graça de Jesus, eu nascer de novo, me tornar uma nova criatura, certamente ele vai me impedir de ser um homem, uma mulher proativo no reino de Deus, envolvido com o reino de Deus, e uma das formas que ele faz isso é através do dinheiro. E onde é que Mamon mais atua? Mamon não atua no mundo. Mamon não atua no mundo. O mundo jaz no. Mamon atua na minha vida. Ele quer dominar a minha vida sutilmente. Ele quer que eu coloque o dinheiro como Deus na minha vida, de uma forma sutil. E quando eu não tenho liberalidade para investir no reino, para contribuir, para ser generoso, para estender a mão, para socorrer os necessitados, o que está dominando o meu coração é o espírito de Mamon. Tem que dizer isso. Tem que dizer isso. Porque nós somos ensinados que nós temos que guardar, reter, acumular e possuir. E dinheiro, queridos, é uma guerra espiritual. Dinheiro não é só uma questão social. Dinheiro não é só uma questão estrutural. Dinheiro é uma questão espiritual, é uma guerra sutil. E essa tentativa da dominação do dinheiro sobre as nossas vidas é uma delas. Nós não fomos chamados para colocar o nosso coração no dinheiro. Nós fomos chamados para colocarmos o nosso coração em Jesus. Nós fomos chamados para ser possuídos pelo Senhor. Nós não fomos chamados para ser possuídos por nada. Nós somos chamados para sermos possuídos só pelo Senhor. As demais coisas nós somos chamados a possuir, sem que ela domine o nosso coração. Eclesiastes no capítulo 5, no versículo 10 diz: quem ama o dinheiro jamais se farta dele. Jesus está dizendo: quem tem dinheiro jamais se farta dele. Presta atenção nisso. Jesus não está combatendo as pessoas terem. O que Jesus está combatendo e a Bíblia está combatendo é essa dominação que o dinheiro procura exercer nas nossas vidas. Quem ama o dinheiro jamais se farta dele. E aí nós podemos pensar no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também foi muito enfático nisso. Quando você lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 9 e 10, o que o apóstolo Paulo fala? Mas os que querem ficar, ora, preste atenção no que ele está dizendo. Os que querem, os que têm a obsessão, aqueles que pagam qualquer preço, aqueles que fazem o que for necessário, aqueles que querem ficar ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas. São palavras muito fortes. Os que querem caem em muitas tentações, em laços, em concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e tentações. O texto é muito claro. Aqueles que querem, que têm obsessão, que correm desesperadamente atrás, têm o foco da vida, ficar rico, não tem jeito, caem em tentações nocivas e loucas. Quando você olha para a parábola do semeador, lá em Mateus no capítulo 13, verso 22, diz que lá que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, é o que conhece a palavra, é aquele que tem entendimento da palavra, porém, os cuidados do mundo,
A fascinação pela riqueza sufoca uma palavra e fica infrutífero. E Paulo fala em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, que essa dominação do dinheiro, que o amor ao dinheiro desvia da fé. O amor ao dinheiro é o quê? Isso, mas continuemos o versículo, ele não para aí, nós sabemos só essa primeira parte. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé, trazendo sobre si mesmos muitas dores. Queridos, essa palavra aqui não é, essa desvio da fé, não é da fé da salvação, é da fé de viver dependente de Deus, é da fé de saber que Deus é que supre, é da fé de saber que Deus é que abre as portas para você produzir riqueza. É que Deus é a fé que faz com que Deus, que saiba que Deus é aquele que gera oportunidade, abre as portas para que você possa ser um homem que cada vez mais, uma mulher que cada vez mais possa crescer nessa visão, mas não ser dominado por essa, não ter a obsessão para isso. E de onde vem o seu dinheiro? De onde vem? De onde vem? Seu dinheiro vem de Deus. Seu dinheiro não vem do teu trabalho. Isso é exercício de fé, gente. O seu dinheiro não vem do seu patrão. O seu dinheiro vem de Deus, que usa o seu patrão, que usa o governo, que usa a igreja, que usa o comércio, que usa a indústria, mas você precisa entender que quem supre as suas necessidades e que dá muito mais daquilo que você pede e daquilo que você pensa é o Senhor. Ai de você, ai de mim, a hora que você estiver confiando de uma forma absoluta no seu patrão. Estou falando para a gente crente, amém? Ai de você, se você colocar sua confiança absoluta no seu patrão. Você tem que colocar sua confiança em Deus, porque é Ele quem supre as suas necessidades. O seu patrão é o instrumento que Deus usa para que as suas necessidades sejam supridas. Então, em quem nós estamos confiando? Se nós estamos confiando em Deus, nós não vamos correr de uma forma obsessiva atrás disso. A sedução da riqueza nos desvia de dependermos de Deus para o suprimento das nossas necessidades. O problema do jovem rico não era a riqueza, mas o domínio que essa riqueza produzia no coração dele. Quando você lê a parábola do homem insensato, lá em Lucas, você vê que ele foi condenado não porque ele fez uma boa colheita, ele não foi condenado porque ele foi zeloso, ele fez uma grande colheita, ele fez novos silos, ele foi zeloso, ele guardou a produção, ele foi chamado de insensato porque ele colocou a sua confiança naquilo que ele tinha nos silos. Por isso que ele foi chamado de insensato. Então, essa mentalidade capitalista, ela impede a prática missionária, impede que nós nos voltemos para aquilo que Deus quer de cada um de nós. Provérbios capítulo 11, verso 28, diz: quem confia em suas riquezas, certamente cairá. Esses são alguns versículos que a gente não gosta de memorizar, né? Não faz muito bem memorizar. Agora, queridos, Deus é contra a prosperidade? Sim ou não? Deus não é contra a prosperidade.
Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos muitos homens, muitas mulheres que foram prósperas. Eu não sei se tem alguns textos aí, não sei se você está passando os slides, eu já estou indo embora, são vários textos que nós temos na palavra, que Deus não é contra a prosperidade. Prosperidade na ótica de Deus, para os projetos de Deus, são abençoadores. Nós olhamos Gênesis capítulo 3, verso 12, diz que Abraão era muito rico em gado, prata e ouro. Em Gênesis no capítulo 30, 46, Jacó enriqueceu de sobremaneira. Crônicas diz que Davi morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e honras. No Novo Testamento, Lídia era uma empresária que socorreu a Paulo, era uma empresária na área de tecidos. As mulheres serviam a Jesus com os seus bens. Deus admite a riqueza. Deus admite nós produzirmos riqueza. Eclesiastes no capítulo 5, verso 19 diz: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Ele mesmo proporciona as oportunidades para nós produzirmos riqueza. Lá em 1 Crônicas 29, 28, riquezas e honras vêm de ti. 1 Timóteo 6,17, manda os ricos deste mundo. Há um recado sim, mas se quando diz manda os ricos deste mundo, é porque admite que há pessoas ricas. E o Salmo 62:10, se as vossas riquezas prosperarem, aí vem a recomendação, não colocais nelas o vosso coração. Portanto, queridos, prosperidade na ótica de Deus, para os propósitos de Deus, é positiva e abençoadora. Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo de número 8, eu quero ler esse texto com os irmãos. Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 11. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus decretos que hoje lhe ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Quem é que dá força para você produzir riqueza? Senhor. E isso é muito rico, isso é muito bom, isso é muito bom. Queridos, nós precisamos olhar a prosperidade na ótica de Deus, porque a prosperidade na ótica de Deus, para os propósitos de Deus, é positiva e abençoadora. Deus precisa de homens e mulheres que produzam riqueza, amém? Esse amém foi fraco, pastor. Vocês não estão acreditando muito nisso não, né? Deus precisa de homens e mulheres que produzam riqueza, amém? A pergunta é a seguinte: para quê? Para quê? Deus permite que você produza riqueza. Deus lhe dá a oportunidade de licitamente ser um homem e uma mulher próspera. Então, queridos, não tem nada de errado possuir.
O que não podemos é ser possuídos por aquilo que a gente possui. E muitos são possuídos por aquilo que possuem, como eu já disse, muitos são possuídos por aquilo que gostariam de possuir. Então, se Deus lhe der a oportunidade de você morar na melhor cobertura desta cidade, more. Se Deus lhe der a oportunidade de você morar no condomínio mais luxuoso desta cidade, more. Se Deus lhe der a oportunidade de você tirar as tuas férias no exterior, no Nordeste do Brasil, vá. Se Deus lhe der a oportunidade de ter os carros que você precisa do ano, tenha. Se Deus lhe der a oportunidade de ter uma casa, um apartamento na praia, tenha, e empresta para os pastores que a gente não tem. Se Deus lhe der a oportunidade, faça isso. Mas o que você não pode é investir no reino de Deus aquém daquilo que Deus tem te dado. É isso que não pode. O que não pode é a gente estar investindo no reino de Deus aquém daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Lá em Crônicas 29, quando Davi chamou o povo para contribuir para a construção do templo, Davi diz assim: eu vou dar ouro do governo e vou dar ouro do meu próprio tesouro. E aí todos os chefes de famílias, quando viram Davi fazendo isso, eles disseram: nós também vamos dar. E aí o povo todo resolveu dar. E aí então trouxeram ouro, prata, bronze, tecido, pedra, pau, madeira e etc. Então quem podia dar ouro não trazia prata. Quem podia dar prata não trazia bronze. Quem podia dar bronze não trazia madeira. Quem podia dar madeira não trazia pedra. Vocês estão entendendo? Nós precisamos contribuir com o reino de Deus, na proporção daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Quantos de vocês concordam comigo de que 100 vezes alguma coisa é bastante? Vocês concordam? Um copo, 100 copos, é bastante copo? Uma garrafa, 100 garrafas, é bastante garrafas? Um vaso, 100 vasos, vocês acham que é bastante? Sim ou não? Então, se Deus colocasse nas suas mãos 100 vezes aquilo que você investe no reino, não estou falando de dízimo a ninguém, não. Estou falando de dízimo, não. Dízimo vou falar daqui um pouco. Não devia ter falado, pastor, porque alguns vão se levantar e ir embora. Se Deus colocasse nas suas mãos 100 vezes aquilo que você investe no reino de Deus, quanto deveria chegar nas tuas mãos? Você disse para mim que 100 vezes alguma coisa é bastante. Queridos, nós precisamos repensar. Você está falando, pombo, mas o Nivaldo veio aqui só para falar de dinheiro. Mas este é o segundo assunto que Jesus mais tratou. O primeiro assunto que Jesus mais tratou foi a respeito do reino de Deus. O segundo assunto que Jesus mais tratou foi essa questão. Das 39 parábolas, 19 delas fala de riqueza, de dinheiro. Então, nós precisamos também repensar a respeito disso, porque é o mundo que está nos orientando de como nós devemos fazer. Então, se ganhar dinheiro não contribuir para a implantação do reino de Deus entre os homens, não vale a pena ganhar dinheiro para o crente. Para o crente, só vale a pena ganhar dinheiro se isso contribuir para a implantação do reino de Deus. Quem concorda, diga amém. Então a oferta vai dobrar, pastor.
A segunda mentalidade, olha, estou na primeira ainda, pastor, mas eu vou mais rápido agora, tá? A segunda mentalidade, quem está cansado, levanta a mão. Ó, só tem um irmão cansado aí. Então vamos lá. A segunda mentalidade é a mentalidade do dízimo. Quando eu olho para trás, eu sempre levo um susto, gente. Eu não estou acostumado a me ver na tela. A mentalidade do dízimo. Vou fazer a gente sofrer aqui, hein? Posso, pastor? Presta atenção, gente. Quem entrega o dízimo não está dando absolutamente nada. Nada. Qual que é a nossa teologia sobre o dízimo? A teologia sobre o dízimo, que o dízimo não nos pertence, é isso? É isso? Então, se ele não nos pertence, no momento que eu estou entregando o dízimo, não estou dando absolutamente nada. Você pode dar esse óculos para alguém? Pode? Ó, pode dar, irmão? Você pode dar esse óculos para alguém? Pode ou não? Por quê? Porque não é seu. Então, se o dízimo não nos pertence, no momento que nós estamos entregando o dízimo, nós não estamos dando nada. Qual que é o texto que nós mais conhecemos a respeito do dízimo? Malaquias 3:10. Deus faz uma pergunta para o povo: vocês me perguntam no que é que vocês me roubam. E como Deus sabia que o povo não ia responder, Ele mesmo responde: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Então a nossa fidelidade para com Deus, nessa área financeira, dízimo e oferta. O que é oferta? Oferta é aquele valor, vou traduzir hoje para nosso contexto. A oferta é aquele valor que eu separo no orçamento, no meu orçamento, e trago para um projeto. Trago para um projeto. As ofertas alçadas, levantadas para a construção do templo, etc., etc., quando havia necessidade, o povo era convocado e o povo trazia as ofertas: ouro, prata, bronze, tecido. Terminou de construir o templo, param as ofertas. Essa igreja tem um projeto missionário, amém? Tem ou não? Essa igreja tem um projeto missionário, 44 missionários, vários projetos sociais aí. Foi visitar alguns, fiquei impressionado. Vocês precisam espalhar isso pelo Brasil. Não fica só com vocês, não. Libera o pastor Jesus para falar sobre o que essa igreja faz nas outras igrejas aí. Precisa ir falar para as igrejas do que Deus está fazendo através deste ministério. Então, quando as ofertas terminavam o projeto, eles paravam as ofertas. Essa igreja tem um projeto missionário. O suporte financeiro para o projeto missionário desta igreja deve vir das ofertas missionárias. Então, se você é membro desta igreja, se você ama Jesus, se você está comprometido com a palavra, você não pode ficar de fora. Vai ser feito o desafio, você vai ser desafiado para você ser alguém comprometido com o reino de Deus através desta igreja, com a oferta missionária. Você não pode ficar de fora. Diga para a pessoa que está do teu lado: não fique de fora. Então, queridos, nós temos que ser fiéis no dízimo e temos que ser fiéis nas ofertas. Eu me converti em 1974, pastor Jesus. E quando eu me converti a Jesus, eu não me lembro, eu não tenho registro na minha mente de que eu deixei de entregar um só mês o dízimo. Não tenho registro. Momentos difíceis, momentos de escassez, mas eu não me lembro. Quando eu me converti a missões, porque a gente tem que se converter a missões também, viu? Você precisa se converter a missões. Em 1990, o senhor se converteu a missões quando? 96. Em 1990, quando me converti a missões, eu não tenho registro na minha mente de ter deixado de entregar um só mês a oferta missionária. E hoje eu vou dar um testemunho para vocês, e eu quero que vocês
Guardem isso como testemunho. Se você pensar qualquer outra coisa a respeito do que eu vou dizer, é um problema teu com Deus. O meu propósito aqui é estimular, incentivar você a dizer para você que é bênção. Eu sou um homem que vivo de ofertas, eu não tenho salário, não tem nenhuma igreja por trás, nenhuma missão por trás. Eu expliquei que o Instituto do Pacto não capta recursos. Mas eu invisto hoje, além do dízimo, em torno de 20% do que chega em minhas mãos. E eu quero incentivar você a ser um homem ou mulher que possa se envolver com o reino de Deus, que possa se envolver através da sua vida, do seu talento, do seu tempo, mas que você também se volte para o reino de Deus através das finanças. Deus não tira absolutamente nada de nós. Há pouco tempo eu fiquei sabendo de uma pessoa que estava guardando, durante um bom tempo, estava guardando um dinheiro para trocar de carro. E ele guardou durante um ano. E ele estava na época de comprar o carro. Já estava pesquisando para comprar o carro. Ele sabia o que ele queria. Ele foi num culto como esse e veio um grande desafio lá para um projeto missionário. Deus disse para ele: dê toda a sua poupança. Ele se assustou, ele foi para casa, pensando, chegou em casa, chamou a mulher e disse: mulher, é o seguinte, eu estava no culto, a necessidade e tal, e Deus falou para eu dar toda a poupança que nós guardamos para comprar o carro. E ela falou: se Deus falou, é melhor você obedecer. E ele chegou no outro domingo, entregou a poupança que ele tinha. E como é hábito de quem está querendo comprar alguma coisa ir para o classificado, e ele, naquele domingo mesmo, ele foi para o classificado e começou a ler lá o carro que ele iria comprar. Me parece que era um Corolla, 2000 e tanto, prata, e etc, etc. Foi lá no classificado da Toyota e começou a ler lá. Prata, 2010, automático, vende-se por R$1. Aí ele olhou aquilo lá e falou: não, está errado, né? Impressão errada. Aí ele ligou, uma senhora atendeu e disse: a senhora está vendendo um Corolla assim? Não, tá, então eu estou vendendo. Mas aqui está dizendo que a senhora está vendendo por R$1, está errado. E ela falou: não, está certo, eu estou vendendo por R$1. Então eu vou ver o carro. O senhor iria, pastor? Não, não é pegadinha não, pastor. Foi lá, chegou lá, viu o carro, era o carro que ele sonhava, era o carro que ele desejava. E ele falou: mas só está vendendo por R$1, estou vendendo por R$1. Então, deu R$1 para ela. Aí ele disse assim: mas por que a senhora está vendendo esse carro por R$1? Você ficaria curioso para saber, não? Aí ela disse assim: acontece o seguinte, o meu marido morreu, ele tinha uma amante, e ele deixou no testamento que quando ele morresse, esse carro deveria ser vendido e o resultado deveria ser entregue para ela. Eu tenho direito de propriedade, eu estou vendendo por R$1 e vou. Gente, isso não é história de pescador, não, isso é verdade, irmão. Aconteceu lá em Maringá. Quem quer comprar um carro por R$1? Tem que dar poupança primeiro, irmão. Eu já nem sei mais onde eu estou. Mas a mentalidade do dízimo é uma mentalidade que impede a prática missionária. A terceira mentalidade, eu vou correr agora, é a mentalidade de miséria. A igreja brasileira, essa mentalidade que a igreja brasileira é muito pobre. A igreja evangélica brasileira não é pobre. A igreja evangélica brasileira tem pobres, mas a igreja evangélica brasileira não é pobre. Eu vou provar isso aqui agora. Posso provar, pastor? Vamos juntar os nossos bens aqui. Você que está encostado ali na porta também, lá, ó. Todo mundo aqui, ó. Vamos juntar os nossos bens. Carro, casa, telefone, aquele cachorrinho pedigree que você pagou R$5.000 nele, a bicicleta, o papagaio. Vamos juntar os nossos bens aqui. Vocês acham que dá um bom capital ou não?
Vocês têm medo de falar. Toda vez que eu faço essa pergunta, ninguém responde. Dá uma ao capital ou não? Somos ricos ou pobres? Sabe o que é um pobre? De acordo com um sociólogo, ele disse assim: pobre é aquele que gasta tudo que ganha com comida e mesmo assim não mata a fome. Tem alguém aqui assim? Aí a assistência social da igreja tem que mexer. Na verdade, queridos, é que nós gastamos muito com o supérfluo. Nós gastamos muito com o supérfluo. Vocês poderiam ler um livro do John Stott chamado O Discípulo, e ele tem um capítulo que fala sobre simplicidade. Nós precisamos aprender a viver com mais simplicidade. E se nós vivermos com mais simplicidade, nós vamos ter mais recursos para investir no reino de Deus, que é a única coisa que vai ficar. Então, boa condição financeira não é requisito para contribuir. Boa condição financeira não é requisito. Ninguém aqui é tão pobre que não possa investir no reino de Deus através da oferta missionária. Quarta mentalidade, é a mentalidade de só receber. É a mentalidade, nós estamos falando hoje lá com o irmão Benedetti sobre mentalidades. A mentalidade do brasileiro é só receber. Essa é a mentalidade, a lei do gesto. Então nós pensamos muito no nosso arraial. Nós pensamos muito, quando a liderança da igreja, não é a realidade desta igreja, mas a grande realidade que as lideranças das igrejas, quando elas sentam para pensar em algum projeto, elas perguntam assim: não está aqui, está aqui, o que é que nós vamos ganhar com isso? O que é que essa igreja vai ganhar mandando dinheiro lá para Guiné-Bissau? O que é que essa igreja vai ganhar mandando dinheiro lá para a Índia, pastor? Eu não sei onde vocês estão. Ou lá no sertão do Nordeste. O que essa igreja vai ganhar? Sabe o que vai ganhar? Vai ganhar uma alegria que não tem carpê, que não tem instrumento, que não tem telão, que não tem nada que possa dar ao coração. Quando chega-se aqui e fala, e o missionário manda uma carta, e a igreja fica sabendo assim: fulano se converteu. Uma vez eu recebi uma carta lá, e eu fui ler a carta, e eu comecei uma alegria tremenda, quando aquela irmã, que eu nem conhecia, mas a igreja dava suporte para ela, dizia: o pajé se converteu, a mulher do pajé se converteu, a filha do pajé se converteu, estou discipulando essa gente. Pode produzir mais alegria no coração da igreja do que ver gente se convertendo a Jesus como fruto do investimento da igreja. Quinta mentalidade para a gente terminar. Talvez não seja a realidade desta igreja, mas acho que nenhuma dessas, né? Mas a quinta mentalidade a respeito, que impede a prática missionária, é a mentalidade errada sobre a pessoa do missionário. Vou fazer uma pergunta para vocês vão responder na bucha, e não pode pensar. Quem que a gente valoriza mais, o missionário ou o pastor? Por quê? Não tem resposta. É porque uma boa parte da igreja acha que o missionário é alguém de segunda categoria. Tem muita gente na igreja que acha que o missionário é aquele que não tinha nada para fazer e foi ser missionário. Tem muita gente que acha que o missionário é um vagal. Nós estamos sempre achando que o missionário está ganhando muito. Gente, missionário é gente séria. É gente que não tem uma vida normal. Como a maioria dos membros da igreja e dos pastores, ele deixa tudo por obediência e vai para aquele lugar difícil, complicado, mas ele vai porque ele tem um amor por Jesus, e um amor por aquele povo, e um amor pelo chamado. É alguém com muita garra, com muita determinação, que rala muito. Valorize o seu pastor, os seus pastores, ame os seus pastores, deem o melhor para os seus pastores, cerquem os seus pastores, mas isso não nos dá o direito
de nós não fazermos o mesmo com os missionários, aqueles que têm ido para os campos onde muitos não irão. Cinco mentalidades que impedem a prática missionária da igreja. Mentalidade capitalista, mentalidade do dízimo. Eu entrego o meu dízimo e eu já cumpri toda a minha obrigação em relação a Deus. A mentalidade de miséria, a mentalidade de só receber, e a mentalidade errada a respeito de quem é o missionário. Essas mentalidades têm impedido o envolvimento de muitos irmãos, de muitas irmãs no reino de Deus. A minha oração é que você tenha recebido isso, e que você possa, se algumas dessas mentalidades ainda dominam a tua mente, teu coração, você possa repensar, rever, falar com Deus e transformar isso e ser um agente a favor do reino de Deus. Eu conheço muitos homens a quem Deus tem dado a oportunidade de produzir riqueza, que são homens proativos no reino de Deus, homens que têm investido no reino de Deus, homens que não têm medido nada e que têm investido no reino de Deus. Conheço muitos, e que são homens profundamente realizados no seu coração, profundamente realizados. Conheço muita gente que não tem nada, conheço muita gente que vive de salário mínimo. A minha igreja é uma igreja pequena, tem 150 membros, são todos assalariados, não tem um médico, não tem um engenheiro, não tem um advogado, não tem um professor universitário, não tem. É gente muito simples, mas uma gente amorosa, e uma gente que contribui com seus R$5, R$10, e eles contribuem com esses valores sacrificialmente. Que você possa se levantar e dizer: Deus, eu não quero mais continuar sendo apenas um pedinte, mas eu quero me doar e quero dar para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome. Vamos ficar em pé. Pai, tu sabes que não há argumentação humana que possa nos convencer. Só o teu Espírito Santo é que pode nos convencer de sermos homens e mulheres envolvidos com o teu reino, agentes do teu reino. E o Senhor nos chama sim, Pai, para nós nos envolvermos com o teu reino, com tudo que somos e com tudo que temos. Porque tudo que somos e tudo que temos é do Senhor, e tem que ser usados e vividos para o Senhor. Então, Senhor, continue ministrando ao coração desta igreja. Eu quero te agradecer pela visão desta igreja, do pastor Jesus, dos seus colegas, da liderança desta igreja. Te agradecer, Senhor, porque quando a gente vem num lugar como esse, nosso coração é aquecido diante da frieza de tantos e tantos lugares que temos ido. O Senhor aquece o nosso coração ao vermos que é possível, sim, a igreja evangélica brasileira abraçar a tua causa. Tem misericórdia, Senhor, da igreja evangélica brasileira. Tem misericórdia, Pai, porque é uma igreja que não está engajada naquilo que o Senhor pediu. E que o Senhor pediu para a tua igreja é que ela anuncie o teu reino entre as nações. Mas, Pai, nós precisamos de mudanças no nosso coração, na nossa mente. Faz isso com os meus irmãos. Se alguém aqui ainda, Pai,
aprisionado por mentalidade que foi plantada no seu coração, que esta seja uma noite de transformação e de mudanças. Louvo o teu nome, glorifico o teu nome, exalto o teu nome, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.